Olá, meus amigos. No nosso encontro de hoje, nós vamos estudar sobre o poder familiar, matéria extremamente importante nas provas que cobram ECA. Perfeito? O poder familiar inicialmente está ali previsto no artigo 22 do ECA, que é um artigo que, inclusive, embora seja grande, tem e é objeto de cobrança frequente nas provas de concurso. Então, veja, aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nessa lei. Então, veja que isso aqui é basicamente aquilo que constitui um poder familiar, ok? Veja que o ECA também ele trabalha, no seu artigo 21, com a questão da isonomia entre os gêneros, ou seja, a igualdade no exercício do poder familiar, hoje em dia, tanto do pai quanto da mãe. Então, olha lá, o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Ok? Agora, com relação ao exercício do poder familiar, se eventualmente essa família ela não possui recursos materiais, veja que a falta de dinheiro, por si só, ela não é motivo suficiente para determinar a perda do poder familiar. E isso, inclusive, é o que nós vemos lá no artigo 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Tudo bem? Agora, dentro desse contexto do poder familiar, nós temos a família substituta, em que nós temos critérios a serem observados, ou seja, não é em qualquer situação que essa criança ou adolescente serão colocados numa família substituta. E aí veja que o magistrado, diante da necessidade, ele vai encaminhar essa criança ou adolescente mediante a observância do critério de parentesco, relação de afinidade ou afetividade, a fim de evitar ou diminuir as consequências decorrentes da medida, que é justamente afastar essa criança ou esse adolescente do convívio familiar, ok? Do exercício do poder familiar dos seus pais. Agora, também entre os irmãos, entre os filhos, nós temos uma igualdade de tratamento. Ou seja, o artigo 20 ele diz o seguinte, olha, filho havido ou não dentro de uma relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias que sejam relativas à filiação, ok? Dentro desse contexto, ou seja, de afastamento da criança ou do adolescente do poder familiar, do convívio com os seus pais, ainda nós temos também no artigo 28, parágrafo 4º, a preferência de que esses irmãos, ainda que sejam afastados, eles sejam mantidos unidos entre si. Tá? Então, veja, os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Então, aqui só para vocês entenderem, houve uma situação em que eu tive uma cliente, um casal, né? E aí eles adotaram uma criança no lar, né? Lá no lar da criança. E essa criança, ela tinha mais 2 irmãos. E aí o que aconteceu? Primeiro essa criança foi, que era
né, uma criança mais velha, devia ter uns 4 anos, afastada do poder familiar da mãe dela. E aí, depois, esses outros 2 chegaram lá no lar da criança, porque também eles foram, né, afastados lá da mãe. Só tinha a mãe biológica, não se sabia quem eram os pais. Enfim, o que aconteceu, né? E aí, esse casal de clientes, eles ficaram muito comovidos, e aí queriam também adotar outro. Só que assim, se adotasse o outro que estava no lar da criança, um ia ficar sozinho. E aí veja que nesse caso, né, incrivelmente essa família fez um esforço para conseguir levar também esses 2 irmãos. Então veja que eles não precisaram entrar em cadastro de adoção, obedecer todas as formalidades para poder adotar novamente, em razão desse artigo aqui, de dar uma preferência à manutenção do grupo de irmãos, eles adotaram os irmãos de um filho que eles já tinham adotado, sem ter que passar de novo pelo procedimento ou pela fila, tá? Justamente com base nesse artigo 28, tá? Agora, é claro, né, gente, essa criança ou esse adolescente, eles não são retirados de repente do convívio do seu pai ou da sua mãe. É realizado um acompanhamento e uma preparação gradativa para que aconteça esse afastamento. Então, veja, parágrafo 5º do 28, a colocação da criança ou do adolescente será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então, veja que ele é afastado ali, né, da convivência do seu pai e da sua mãe. E aí, lá no lar da criança, não é assim, no primeiro dia já vão ficar juntos. Não, é todo um processo de interação, conversação e ambientação dessa criança e desse adolescente, ok? Eu me recordo até que, nesse caso que eu acabei de contar para vocês, da primeira criança foram 10 meses de adaptação, e aí para os outros 2 irmãos mais 6 meses, tá? Então, não é algo que acontece do dia para a noite. E aí, veja, quando eu tenho essa colocação da criança ou adolescente, que depois a gente vai ver as modalidades de colocação em família substituta, tá? Mas quando a gente tem essa colocação em uma família substituta, não poderá haver transferência para terceiros dessa criança ou desse adolescente. Então, veja, a colocação em família substituta não admitirá a transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais, sem que haja autorização judicial, ok? Ao assumir a titularidade, ainda que temporária, titularidade não, né, mas a guarda, digamos assim, dessa criança ou desse adolescente, essa família substituta, inclusive, ela deverá lavrar um termo de compromisso nos autos, dizendo que vão desempenhar o encargo bem e fielmente, mediante termo nos autos. Ou seja, vão desempenhar todos os deveres inerentes ao exercício do poder familiar. Então, todos devem prestar esse termo de compromisso, tá? Agora, quando o guardião ou o tutor ou essa família substituta forem estrangeiros, isso constitui, queridos, uma medida muito excepcional, de modo que o 31 diz assim: a gente só vai colocar essa criança ou esse adolescente em uma família substituta se for para adoção, tá? Então, ali, uma guarda temporária, uma tutela, não. Vai haver um cadastramento, já a realização do procedimento inteiro com vistas à adoção direto, tá? Então, essa é uma vedação trazida pelo 31 do ECA. Tudo bem? Agora, essa aula super curta, porque, na verdade, nós, a partir da aula seguinte, vamos aprofundar as formas de colocação em família substituta. Guarda, tutela, ok? Até daqui a pouquinho. Clique lá aqui.